dando sequência à nossa série de ministrações sobre Hebreus 11, falando sobre fé. Irmão, nós somos o povo da fé, amém? Irmãos, é loucura, só da gente estar cultuando, isso é loucura. Se não for por fé, a pessoa vai dizer assim: esse povo é doido, está levantando mão, está se derramando, diante de quem? Não tem nenhuma imagem, não tem nenhum objeto sagrado diante do qual ele se prostra. Não, irmãos, nós não precisamos disso. Nossa fé nos leva a crer que o nosso Deus, apesar de invisível, Ele é real, Ele está aqui conosco. Apesar de não o vermos, diz o apóstolo Pedro, nós o amamos, amém? E bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então, glória a Deus, somos o povo da fé e precisamos ser alimentados com padrões, com modelos de fé. E temos visto ao longo dessas quintas-feiras aí vários personagens e vários episódios que existem em Hebreus 11, que é o capítulo destinado a falar sobre a fé. E hoje nós vamos ler o verso de número 32, Hebreus 11, 32. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar. O meu tempo também, acho que não vai me faltar não, mas eu vou ter que correr. Me faltará tempo necessário para falar de Gideão. Já foi falado de Gideão aqui nas quintas-feiras. De Baraque já foi falado. De Sansão já foi falado. De Jefité já foi falado. E hoje nós vamos falar um pouco de Davi. Davi foi um homem de fé. É tanto que ele está aqui na galeria dos homens e mulheres de fé. Então hoje nós vamos focar um pouco na vida de Davi. E eu queria que você abrisse lá em Salmos 89, tomando como ponto de partida o fato de Deus ter permitido o nome desse homem, desse rei, esse salmista, estar aqui em Hebreus 11, tem um porquê. Salmos 89, verso de número 20, Jaque, por favor. Está na tela. Encontrei o meu servo. Olha o que é que Deus está falando. Encontrei. Quem encontra, pressupõe-se de que está procurando. Então Deus estava procurando alguém. Eu quero lembrar a você que Saul foi alguém que as pessoas encontraram. Eu gosto de falar de Saul como um rei estético. Como que um rei estético? A Bíblia diz que não existia um homem tão formoso quanto Saul, da cintura para cima, dos ombros para cima, um homem que se sobressaía em beleza. O pessoal, esse tem que ser o nosso rei. Ele é bem apresentável, ele vem de uma família abastada. Ele chamou a nossa atenção pelo porte dele, pela aparência dele. Então foi assim que Saul foi colocado. E eu queria depois que a gente até conferisse, mas o texto lá de Salmos vai dizer que Deus que encontrou Davi. E diz ainda, Salmo 89, 20, Jaque. Dá para colocar? Travou lá? Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. Passa mais um, por favor. A minha mão susterá, e ele começa então a trazer as promessas que ele havia feito a Davi. Então, por aí a gente já começa a pensar, irmãos, se Deus estava procurando alguém, não foi segundo os padrões que as pessoas encontraram Saul. Pela beleza, pelo porte, é tanto que, quando então Deus ordena a Samuel que vá ungir alguém da casa de Jessé, a Bíblia vai nos mostrar que, chegando lá, Samuel ficou impressionado com os 7 irmãos de Davi.
com Eliabe, com Samá e com os demais irmãos, cada um que passava por ele, no coração ele dizia: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E aí o Senhor vinha e dizia assim: não, você está enganado, não foi esse que eu escolhi não. Ô Jessé, passa o próximo. Aí vinha o outro grandão, guerreiro, soldado, valente, belo porte, boa aparência. E aí Samuel, mais uma vez, tomado pela aparência, dizia: certamente vai ser esse. E o Senhor: não, mulheres segundo o seu coração. E eu queria trazer aqui, irmãos, rapidamente, porque eu coloquei até em slide para a gente poupar tempo, algumas coisas que são observáveis na vida de Davi. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre elas. Vou pedir a Jaque para colocar. Já oramos, irmãos? Já oramos várias vezes, mas vamos orar novamente. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de nos determos diante da Tua palavra. Fale conosco e que sejamos inspirados como homens e mulheres de fé que aqui estamos, em mais um modelo de fé que é o Davi. Dá-nos, Senhor, olhos para entender e dá-nos um coração disposto a sermos essas pessoas que serão achadas pelo Senhor. Homens e mulheres que o Senhor vai olhar e vai dizer: você vai ser alguém que eu levantarei para cumprir um propósito, para cumprir um chamado. Senhor, ache em nós. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, algumas marcas de Davi que eu queria que a gente pensasse sobre elas, que eu tenho a impressão, não está relatado aqui no texto, mas que Deus levou em conta. Quando Samuel ficou impressionado com o exterior, Deus fez questão de mostrar a ele que ele não estava olhando isso, mas olhando o coração. Então, o que é que Deus encontrou no coração do jovenzinho Davi? E que espero que no nosso também ele venha encontrar. Pode passar, Jaque. Primeira marca de Davi que Deus encontrou. Pode passar para o próximo. Vamos ver se dá para todo mundo acompanhar ali. Se quiser pode apagar essa daqui, Jaque, ó, para ficar melhor para o pessoal. Então vamos ver a primeira característica que eu coloquei aqui no Davi. Essa também. Aí ficou jovem. Dá para ler, irmãos? Então, primeira característica: submisso às autoridades. Submisso às autoridades. E o texto de Samuel 17 está aqui. E esse episódio fala no momento quando o povo está reunido em ordem de combate contra os filisteus, lá no vale de Elá. E então Saul com os seus guerreiros estão sendo desafiados. Você conhece a história? Os irmãos de Davi estavam lá no campo. Estavam na batalha, no campo de batalha. E o Davi estava no campo do pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. E aí, irmão Jessé chama Davi e dá a ele uma missão: leve uma arroba deste grão torrado e estes 10 pães a seus irmãos e corra ao acampamento deles. Davi levantou-se, veja a disposição dele. Ele não era aquela pessoa morosa, com má vontade. Sabe aquela pessoa que obedece, mas obedece assim empurrado? É aquela pessoa que custa para pega no tranco para poder obedecer, ser submisso. Aquela pessoa mais lenta para fazer aquilo que é colocado diante dela. Davi, porém, diz aqui, levantou-se de madrugada. Ele tinha uma responsabilidade. E ele poderia ter se escudado atrás da sua responsabilidade, porque ele tinha ovelhas a seu encargo. Mas ele arrumou uma maneira, e a Bíblia diz que ele colocou um guarda. Ele não deixou as ovelhas sem cuidado. Ele coloca um guarda, pegou a carga e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Veja, ele estava submisso a uma ordem do seu pai. Ele poderia ter dado 1001 justificativas, ele poderia ter ficado chateado porque ele não era um soldado, um guerreiro lá no campo de batalha, e ele estava ali, irmãos. E se você for ler as entrelinhas do relacionamento de Davi com os seus irmãos, parecia não ser algo muito tranquilo.
Principalmente não da parte de Davi, mas da parte dos seus irmãos. O que é que você está fazendo aqui? Onde foi que você deixou as poucas ovelhas do seu pai? Uma afronta a Davi. Então, irmãos, ao que parece é que seus irmãos não tinham lá aquele tipo de relacionamento saudável, sadio com Davi. Então, tudo cooperava para Davi dizer assim: vou nada, vou não. Meu pai, o que não falta aqui são servos. Inclusive, eu já arrumei até um para cuidar das ovelhas. O que lhe impede de pedir a qualquer um deles para ir até lá? Eu não sou menino de ficar levando lanche para os outros. Lá no campo de batalha eu tenho mais a fazer, principalmente para aqueles irmãos esquisitos que eu tenho. Irmãos, mas ele estava sob uma ordem do seu pai. A submissão é uma marca da liderança de Davi. A submissão é uma marca que eu entendo que Deus encontrou no coração de Davi. Esse coração disposto a obedecer. E eu quero dizer, irmãos, que o contrário disso é algo que traz repulsa ao coração de Deus. Todo espírito que não segue a submissão é um espírito de rebeldia. Todo espírito que parte por esse caminho é ligado à origem primária lá do inferno, de Lúcifer, que se rebela contra a Deus e a sua autoridade, o seu senhorio. Então, quando Deus vê uma semente de rebeldia no coração de um homem, de uma mulher, irmãos, por melhores que sejam as intenções, eu fico pensando, a gente vai encontrar vários casos na Bíblia de homens que não foram submissos às autoridades, como por exemplo, Coré, Datã e Abirão, que eram levitas lá no meio do povo, e eles disseram assim: olha, Deus não só fala por você, Moisés, Deus fala por todos nós somos santos, todos nós somos povo de Deus. Irmão, não foi Moisés que se colocou naquele encargo, foi Deus que o colocou, que o constituiu. E ali, irmãos, ao se rebelarem contra uma autoridade, eles não estavam se rebelando contra o CPF, o nome Moisés, eles estavam se rebelando contra uma autoridade instituída por Deus, assim como é o pai, assim como é a mãe. Aqui no caso foi o pai, foi o Jessé que pediu ao filho, que ordenou ao filho, que mandou ao filho. Não foi um pedido, um favor que Davi teria que fazer, uma ordem a ser obedecida. Irmãos, e quando a gente pensa em ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, uma das marcas que eu entendo que Deus vai procurar em nós é justamente essa: submissão. Ser aquela pessoa que se submete desde os relacionamentos familiares até outras instâncias, igreja, na área civil, na escola. Hoje, queridos, é um mal que tem engraçado aí em vários lugares, é a insubmissão. E Deus encontrou um coração submisso em Davi. E nós? Segunda marca, pode passar, Jaque. Segunda marca que eu entendo que Deus achou em Davi é o respeito que ele tinha a uns ungidos. Você vai ver em várias situações, eu coloquei apenas em uma, lá em Samuel 24:6, está na tela. Davi disse: o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de levantar a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Ele está aqui, irmão, sendo tentado em uma dessas circunstâncias, perseguido por Saul, injustamente, você conhece a história, e ele teve a oportunidade de matar o seu inimigo. Só que o seu inimigo até então era um ungido do Senhor. O seu inimigo até então era rei. Deus quem o havia colocado, sim, porque toda autoridade procede de Deus. Não estou dizendo que a escolha do nome tenha sido necessariamente de Deus, mas a função de autoridade, a Bíblia diz que não há autoridade que não proceda de Deus. Eu não estou falando de nome, estou falando de instituição de autoridade. Se está naquele cargo, então quem instituiu o cargo de autoridade foi Deus. Mas esse homem queria a todo custo eliminá-lo.
Saul queria ver Davi morto. Por causa de quê? Inveja. Afinal de contas, a Saul deram milhares e a Davi deram 10 milhares. Ele está fazendo mais do que eu. Ele está ganhando mais popularidade do que eu. Irmãos, líderes não podem ser tomados por espírito de inveja. Senão eles vão cair na tentação de perseguir os que Deus está levantando. Não posso, ninguém pode, irmãos, olhar para o levantar do outro e ficar triste por aquilo. Tem que ficar feliz, tem que ficar dando glória a Deus. Irmãos, logo no início, só um parênteses que eu queria fazer, algo do coração. Eu lembro que no início desse trabalho, a gente, quando tinha que sair, às vezes de férias, a gente tinha que pedir, né, a irmãos, nada contra, não é isso, irmãos, mas a gente fazia uma escala de irmãos que vinham lá de Eldorado para vir pregar aqui, porque não tínhamos ainda pessoas para naquele momento assumirem aquele encargo. Com o passar do tempo, irmãos, Deus foi levantando. Eu quero dizer que isso traz uma alegria profunda ao nosso coração. Por vermos Deus usando tantas vidas, tantas pessoas aqui na igreja, isso é bênção demais. Irmãos, eu quero dizer que não são tapa-buracos. Eu me sento e ouço cada um deles e recebo cada ministração como vinda do coração de Deus para a minha vida, e como eu sou edificado, como eu sou abençoado. A gente nunca pode ter a síndrome de Saul, amém, irmãos? E aí Davi tinha a oportunidade de matar o Saul. Vai lá, Davi, agora o Senhor, e ainda vinha com uma espécie de uma revelação: o Senhor te entregou, vai lá e mata. E ele disse: de maneira nenhuma, ele ainda é ungido do Senhor. Irmãos, eu não incentivo a ninguém usar esse texto e olhar para esse texto para escudar erros. Então, se a pessoa está, o líder que seja, está vivendo uma vida de pecado, ele precisa ser confrontado, ele precisa ser tratado, disciplinado e até mesmo excluído do cargo. Estou falando função. Aqui era uma monarquia, o sentido é outro, mas o respeito ainda deve continuar. Tem tanta gente, irmãos, que não teme ficar falando mal dos pastores, dos líderes. Eu não estou falando daqui não, viu, irmãos? Não estou dando nenhum tipo de... Pastor, não estou. Eu espero que eu esteja correto nisso, em nome de Jesus. Mas, irmãos, muitas pessoas usadas e inflamadas por Satanás falam às vezes mal dos seus líderes espirituais, dos seus pais, de gente que está ali como ungido do Senhor. Então, irmãos, Davi era alguém que respeitava essa unção. Tem coisas que a gente não entende, tem moveres que a gente talvez não entenda, mas nem por isso a gente precisa ficar falando mal, principalmente nesse campo da internet. Irmãos, isso está ficando tão feio para nós, tão feio. Aí é pastor que levanta para falar do pastor, não é por conta de necessariamente um erro, um pecado moral, mas é pelo jeito, é por aquilo. Irmãos, eu não concordo com um monte de coisa, mas eles não me servem, eu não sou Deus na vida deles. Eu não dou nenhum like, eu não dou nenhum engajamento para eles, mas nem por isso eu tenho o direito de ficar denegrindo a imagem deles e falando mal de todo mundo, porque vai que eu estou tocando num campo que eu não posso tocar, vai que eu estou tirando a orla de alguém que eu não posso tirar, vai que eu estou tocando no ungido. Eu não posso fazer isso, irmão, vamos guardar. Olha só, tem uma passagem lá em Judas, que diz que, aquilo é uma passagem até meio curiosa, né? Mas que o diabo contendia acerca do corpo de Moisés. E naquela contenda, o arcanjo Miguel, lutando contra o diabo, diz o texto de Judas, não ousou colocar uma palavra difamatória contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Uau! A gente, olha só,
A gente chama ele de encardido, de um monte de coisa. O arcanjo Miguel não ousou falar nenhuma palavra difamatória contra o inimigo dele, o arqui-inimigo, o diabo. Ele não falou, só disse: o Senhor te repreenda. Isso é para a gente pensar, irmãos, no nosso uso da língua, das nossas impressões, dos nossos juízos, do que a gente às vezes abre a boca para falar. Nem do diabo ele falou mal. Por quê? Porque, querendo ou não, pesar, mesmo estando caído e ser diabo, mas ele tinha um encargo, que o Miguel sabia quem ele era, e portanto ele disse assim: o Senhor te repreenda. Essa guerra eu estou lutando com o objetivo, mas quem vai te condenar e te repreender é o Senhor. Amém, irmãos? E eu vejo Davi assim. Poderia ter matado o Saul rápido, poderia ter ocupado rapidamente o lugar do seu antagonista, mas não fez, gente. Não fez. Vamos passar para diante? Pode passar o próximo. Qual outra marca eu encontro em Davi que eu vejo que Deus olhou para isso e disse assim: encontrei esse homem. Ele valorizava amizades. Diga comigo: valorizava amizades. Olha o que o texto vai dizer de Samuel 18. Depois que Davi acabou de falar com Saul, a alma de Jonatas, filho de Saul, só para a gente lembrar, se ligou com a de Davi. Jonatas o amou como a sua própria alma, e Jonatas fez o quê? Aliança com Davi. Irmãos, não foi apenas aliança, pressupõe-se um acordo de duas partes. Não só foi a aliança de Jonatas com Davi, mas também de Davi com Jonatas. Só que quem estava na posição superior aqui não era Davi, era Jonatas. Ele era o filho do rei, era um príncipe. E o Davi era somente um dos oficiais de Saul. Então ele faz aliança com Davi, sabendo que seu pai o odiava, mas ele entendia que Deus tinha algo na vida dele, e ele então se aliança com Davi. Irmãos, é tanto Davi, ele preza por essa aliança, que anos depois, Jonatas já havia morrido, mas ele cuida de um dos filhos de Jonatas, o Mefibosete. Coloca-o à mesa, para que ele comesse da sua mesa todos os dias da vida, por amor a Jonatas. Olha o que é o valor de uma amizade, uma fidelidade a uma amizade. Numa época em relacionamentos não estão valendo nada. Numa época que as pessoas não sabem mais o que é fidelidade a relacionamento. Eu estou falando de amizade aqui, gente. Amizade. Eu não estou nem falando num contexto maior, mas amizades, pessoas não... Primeiro, ninguém confia mais em ninguém. Ninguém tem apreço mais por ninguém. E quando tem, não preza, não zela, não dá manutenção naquela amizade. Irmãos, nós temos que responder é por nós. Não adianta a gente ficar olhando para o outro quando a gente mesmo está fazendo. Contou um segredo? É segredo, gente. Segredo. Se eu tenho que falar mal de um amigo, eu não vou falar nas costas dele, eu vou falar para ele. Assim, você está ruim comigo, mas ninguém está sabendo daquilo. Porque a gente vai manter a amizade. Hoje a pessoa tem uma amizade, mas não tem mais. Ah, meu amigo, minha amiga, meu amigo, minha amiga, amanhã está... Cadê a aliança? E falando no contexto de igreja, irmãos, isso deve ter um peso muito maior. Porque afinal de contas, nosso relacionamento é mais do que de amizade, é de irmandade. E a gente precisa prezar por isso, amém, irmãos? Então Davi, ele tinha essas características que eu entendo que Deus olhou e disse assim: eu encontrei, eu achei Davi. Próximo, por favor, Jaque. Altruísta. O que é isso? Alguém que não está pensando só em si, está pensando no outro. Destemido na defesa dos outros. Olha o que Samuel 17 vai dizer. Davi perguntou aos soldados: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E ele fala depois ali para
o Saul: teu servo matou tanto o leão como o urso, esse filisteu será como um deles. Irmãos, vamos pensar no contexto. Davi fazia parte do exército? Não. O que é que ele tinha a ver com isso? Nada. Era para ele dizer assim: eu não tenho nada a ver, cada um no seu quadrado, eu não vou me meter nisso. Mas Davi sabia o que Deus havia realizado através dele, matando um urso e matando um leão. Falar nisso, meu cunhado esses dias matou um urso. Ele, minha cunhada, lá no Canadá, está liberada a caça aos ursos. Essa época é caça aos ursos. É um tipo de urso que é permitido matar lá. 160 quilos, irmão, de carne. Levaram para o açougue, vai ter carne o ano todo para eles comerem. Vai ser linguiça de urso, irmão Nilton. Vai ter tudo de urso. O Davi matou um leão e um urso. E não tinha uma arma de fogo. E ele sabia que foi Deus quem tinha dado a ele a vitória. Irmãos, e é interessante que ele entra na casa, mas é para ter olhado assim, um bando de soldados, inclusive meus 7 irmãos estão ali. Eu só vim aqui para trazer queijo e coalhada e comida para eles e para o comandante pegar leve com eles. Eu não tenho nada a ver com esse filisteu, deixa eu voltar, até porque o meu irmãozinho bonitinho ali, que não deu as caras para lutar contra os filisteus, ele acabou de me perguntar o que é que eu vim fazer aqui. Então deixa eu ir embora. Tem nada a ver que se explodam para lá, que morram para lá. Deixa, irmão, já pensou nisso? O que é que Davi tinha a ver com o problema aqui? Nada. Mas ele entendia que acima do seu benefício existia uma questão do povo de Deus que estava ali envolvido. Quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então essa causa, apesar de eu não estar oficialmente colocado, mas eu vou lutar com ela, eu vou lutar por ela, em favor dela. Irmãos, que sentimento esse? Muitas vezes a gente passa por uma situação do outro e a gente diz assim: não é comigo, não faço parte nem do grupo que vai ajudá-lo. Pastor nem me chamou para ajudar a essa pessoa, chamou o Bertrand, mas não me chamou não, tá? Problema. Irmãos, olha o que Davi fez. Não foi chamado, mas ele disse: eu estou aqui. E no contexto de igreja, irmãos, como isso é poderoso. É quando eu estou no meu quadrado, vamos dizer assim, ministerial, mas eu vejo, eu acho tão lindo às vezes, queridos, aqui na igreja, irmãos que estão dispostos a sempre ajudar, quando existe uma necessidade, que foi ali, talvez um acidente ou uma eventualidade, faltou um irmão, mas estou aqui. Irmãos, o Rafa, cadê o Rafa? Rafa, por muitas vezes não tinha ninguém para tocar bateria, a pastora lembra, né? E eu dizia assim: eu posso ajudar. Irmãos, eu não sei tocar bateria. Eu sempre fazia assim: chá com pão, chá com pão, chá com pão, chá. E eu dizia assim para os ministros na época, né, Jael? Eu dizia assim: ó, vocês colocam as músicas mais calmas. Quinta-feira você não faz assim, aquela música mais agitada não, que eu não sei tocar não, os braços se atrapalham. Coloca uma música mais lenta, porque aí dá conta. Irmãos, e por muitas vezes eu tive ali, saía dali e vinha para o púlpito. Mas não é porque eu tocava bem, não, é para poder segurar. Até o momento que Deus foi trazendo, e eu lembro que a Lili uma vez falou para mim: pastor, fica à vontade. Se você não quiser tocar mais, não precisa não. E não precisava mesmo, né, Lili? Tinha gente melhor para fazer isso. Mas, irmão, se precisar e for, eu puder ajudar, eu vou ajudar. E eu sei que muitos irmãos aqui também, eu louvo a Deus por isso, estão dispostos a fazer qualquer coisa. Não é minha área, não é meu departamento, não é o meu grupo, mas pode contar comigo. Davi fez assim, irmãos. Não é minha guerra, não é o exército que eu estou arregimentado e alistado. Eu vim aqui só para entregar merenda.
estou indo embora, ele não fez isso. Ele disse: pode contar comigo. E Deus olhou isso. Deus viu isso. Deus viu a disposição de Davi. Esse meu servo, ele é alguém que se importa com os outros. Esse Davi não é alguém que está preocupado apenas com o seu bem-estar, porque do contrário ele voltaria para cuidar das ovelhas. Era o seu ambiente confortável. Mas ele está aqui porque ele se importa com os outros. Diga assim: Jesus, me faz como Davi. Amém? Vamos dizer isso juntos? Diga assim: Senhor, me faça como Davi. Que maneira? Se importando com os outros. A outra, Jaque, vamos correr, Jaque? Vamos correr, Jaque. Consciente da intervenção de Deus. Samuel 17, 34 a 37, o mesmo texto. Ele vai dizer, só que numa outra ótica, ele vai falar exatamente do momento que ele enfrentou o leão e o urso, e ele disse assim: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso, e o feri e o matei. Depois ele vai dizer: e o Senhor me livrou. Quem livrou? O Senhor. Ele me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Ou seja, Davi estava plenamente consciente que não era a sua mira, não era a sua habilidade, não era a sua perícia, mas era a mão bondosa de Deus sobre ele. O Senhor me capacitou, o Senhor me livrou, o Senhor, e o Senhor também me ajudará a enfrentar esse filisteu. Irmãos, tudo é dele, por meio dele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É por causa dele que estamos vivos, é por causa dele que estamos aqui. É a boa mão do Senhor que tem estado sobre nós. Então, irmãos, se ele pensasse assim: é por minha capacidade, ele não enfrentaria nem o leão nem o urso. Mas justamente as experiências que Davi vive no seu anonimato com Deus lhe capacitaram a corajosamente dizer: vou enfrentar esse outro animal chamado Golias. Vou para a batalha, e o mesmo Deus, só muda a circunstância, mas o mesmo Deus vai me ajudar. Que me ajudou lá no passado, continuará a me ajudar. Próximo, por favor, Jaque. Intimidade com Deus. Irmãos, na hora da batalha, ele faz uma menção poderosa de quem ele conhecia. Ele diz assim: tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando alguém fazia menção do nome, é menção de alguém que ele conhecia, é menção de alguém com quem ele se relacionava. Conhecer o nome não é saber o que está lá escrito no registro de identificação, é conhecer a pessoa. Conhecer o nome na Bíblia é isso, é ter proximidade, é saber quem é. Bem-aventurados são esses que conhecem o nome do Senhor, aqueles que se aproximam. E Davi tinha experiência com Deus, Davi tinha intimidade com Deus, Davi tinha relacionamento com Deus. Irmãos, ele faz essa atribuição a Deus lá do leão e do urso, porque ele sabia com quem ele se relacionava, quem o capacitava, quem o ajudava. Irmãos, e ele mostra então intimidade com Deus. Ali no seu secreto, ali no seu anonimato, não tinha palco, plataforma, microfone. Ali só tinha umas poucas ovelhas, quem sabe uma harpa, uma lira, algum instrumento que Davi usava dele. Mas ali ele tinha os seus momentos íntimos com Deus, conhecendo o nome do Senhor. Haja visto, irmãos, a maioria dos salmos que são atribuídas a ele, quanto conhecimento teológico são revelados no livro dos Salmos. Quanto conhecimento a gente bebe até hoje, irmãos, pela palavra de Deus,
sobre a Bíblia, sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os feitos de Deus, sobre as obras de Deus. Como que esse homem, cuidando de ovelhas, conhecia tanto de Deus, que até hoje nós estudamos sobre isso? É porque ele conhecia o nome do Senhor. Ele conhecia esse Deus. Não é que ele pegava uns tratados de estudos teológicos, e não, ele tinha esse conhecimento por andar com Deus. Próximo, para a gente poder caminhar para o final. Quebrantado diante do pecado. Eu estou falando de tantos atributos, né, irmão? Mas não pode negar e esquecer que Davi também foi extremamente falho. Ele foi falho com filhos, na criação de filhos. Por muitas vezes foi um pai que não deu a atenção devida, a correção devida, como no caso de Aminon. Ô Jaque, eu acho que nós, é o quebrantado diante, eu pulei um? Então, peraí. Eu que pulei, né? Corajoso diante dos desafios. Então a gente já está falando aí da luta que ele teve, né? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e lutará contra o filisteu. Ok. Dentro desse mesmo perfil, o que ele conhecia de Deus o tornou corajoso para enfrentar os próximos desafios, os próximos obstáculos. Irmão, o que é que vai acontecer amanhã com a gente não sabe. Qual o próximo nível, qual o próximo desafio que o Senhor vai nos conduzir, a gente não tem a mínima ideia. Mas a mesma coragem que Davi teve, porque conhecia Deus, Deus dará a cada um de nós para enfrentarmos os próximos obstáculos em nome de Jesus. Amém? Então, próximo, Jaque. Aí sim, quebrantado diante do pecado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, nós vemos os salmos de contrição de Davi. Salmo 51 é um salmo que Davi, ele se derrama. Ele expõe. Irmão, presta atenção. Hoje nós vemos gente que peca. E a tendência de quem peca é esconder, né? Nossa, fiquei envergonhado. Davi, ele escreve: enquanto eu ocultei o meu pecado, os meus ossos ardiam, eu definhava sob o peso da tua mão, dia e noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor, a minha alegria se tornou em sequidão de estio. Irmãos, e ele se quebranta. São dois salmos que ele se derrama diante do Senhor, Salmo 32, se eu não me engano, e Salmo 51, e ele pede a misericórdia de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? O homem erra, mas o problema é quando ele permanece orgulhoso mesmo diante do seu erro. Mas quando um homem se quebranta, porque Deus escolheu Davi? Irmão, se a gente for pesar na balança, a gente já falou sobre isso. Pense nos pecados de Saul. Os pecados de Davi aos nossos olhos foram mais cabulosos. O Saul não pegou mulher de ninguém. O Davi foi atrás da Batseba. O Saul era um camarada estranho, mas quem mandou matar o melhor amigo, o oficial Urias, foi Davi. Era para a gente dizer assim: Deus vai riscar o nome desse cara. E aí vem Davi e se rasga. O profeta tem um papel fundamental de denunciar o pecado, mas quando é denunciado, Davi não resiste. Davi não fica: mas quem é o rei aqui sou eu, você não tem nada a ver comigo, e eu vou te mandar matar também, porque o rei aqui sou eu. Não, ele se joga, ele se quebranta, ele se humilha, ele chora, ele jejua, ele clama a misericórdia de Deus, irmãos, porque o justo pode cair, mas o Senhor o levantará. E eu faço uma ressalva: se ele encontrar um coração quebrantado, porque quem se quebranta, Deus o levanta. Amém? Mas quem permanece de pé diante do seu orgulho, como será levantado? Então Davi tinha esse coração quebrantado.
E ser corrigido, repreendido, mas dizer: Deus, eu errei e tem misericórdia de mim. Me tira tudo, só não me tira o teu espírito. Não tira de mim a tua presença. Me dá de volta a alegria da salvação e eu quero ser renovado. Então, um homem quebrantado diante do pecado. Além disso, vamos correr já aqui. Vida pautada no louvor e na adoração. Irmão, quer mais do que esse homem? Quem instituiu o ministério levítico? Em todas as funções, cantores, porteiros, instrumentistas, turnos, ordem dos turnos. Essa coisa que muita gente acha que é nova, o 24/7, né? Davi já tinha pensado nisso. Vamos colocar o povo para os levitas para adorarem, os levitas para ministrarem, vamos formar turnos para que dia e noite o Senhor seja louvado, seja engrandecido. Davi diz aqui, irmãos, mas ele não era o cara que dizia assim: faz, eu vou só olhar. Ele era um cara que dizia assim: vamos fazer junto. Sempre as palavras de Davi é: vinde, louvemos. Ele se coloca com, ele não fica ali, não é aquele pastor, não é aquele líder que está todo mundo louvando e ele está ali. Terminou? Ele está louvando junto com os outros. Ele pegou, irmãos, diante da arca, a Bíblia diz que ele dançava e ele se quebrantava, e ele louvava, e ele levantava as mãos, e ele cantava, a ponto da sua esposa, a Mical, filha de Saul, dizia assim: oh, misericórdia desse homem, estou com vergonha alheia, que papelão. Diz que ela ficou numa postura de crítica com Davi. Quando Davi vai abençoar a mulher, ela diz assim: que pouca vergonha, o rei de Israel, se tornando desprezível diante das servas e dos servos. Mas olha a atitude, Davi não tinha vergonha de adorar a Deus diante de ninguém, nem de poderosos, nem dos servos dele. Deus, para Davi, vinha em primeiro lugar, era digno do seu louvor, da sua adoração. Em todo lugar que ele estava, irmãos, ele dizia assim: renderei graças ao Senhor entre os povos, diante dos deuses, eu farei o seu nome conhecido em toda a terra. Irmãos, esse era um coração envolvido com louvor. Irmão, presta atenção, deixa eu dar uma palavrinha, irmãos queridos e amados. Louvor não é um tempinho que a gente usa para os irmãos chegarem no culto, poderem encontrar lugar e se prepararem para ouvir a palavra. Louvor faz parte da nossa natureza de cristão. O louvor faz parte do nosso culto. Então não tem esse negócio de vou chegar só na hora da palavra. Não, irmão. Se chegou só na hora da palavra, por uma eventualidade, é uma coisa. Agora, porque não gosto de som alto, não gosto disso, não gosto de quem está cantando, não gosto da música que está ministrando. Irmão, a gente tem que reconsiderar isso seriamente. Porque o louvor e a adoração faz parte do culto, do serviço que nós damos ao nosso Deus. E a gente precisa se envolver. Não conheço as letras, irmãos. Eu estava conversando com a pastora esses dias. A gente estava lá em Pedra Azul e o pastor Gildo falou assim: pastor João, qual a música que você quer que o Ministério Louvor toque depois da palavra? Eu digo: pastor, pode escolher, porque eles estão mais atualizados nas músicas do que eu. E eu estava conversando com a pastora e ela dizia assim: amor, você, né? No caso eu, ela não. Ela escuta demais, mas eu preciso escutar mais os novos louvores. Quando pede para eu puxar uma música, eu puxo da década. Eram 100 ovelhas, brincadeira, não chega a tanto. Mas veja, irmãos, tem o recurso da tela. Se eu não conheço a letra, eu vou adorar da mesma maneira. E se não tiver a letra na tela, eu sussurro. Eu fico sussurrando ali: aleluia, Senhor, Tu és digno, Tu és lindo, mas eu não vou perder a oportunidade de dar ao Senhor o louvor, que ao nome dEle é devido. Não vou, irmãos. E Davi era esse homem. Davi era esse homem.
vou dançar, vou adorar, é diante do meu Deus que eu adorarei. E quem quiser achar ruim que ache, mas eu vou ficar ali diante da arca adorando a Ele, cantando a Ele, porque Ele é o meu Senhor. Vamos caminhar para o final. Confie em Deus em toda e qualquer situação. Salmo 23 é uma prova disso. Senhor meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale, ou seja, eu posso viver cada estágio, até o último, que é o vale da sombra da morte, mas mesmo assim eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. E por último, um homem amado por Deus e reverenciado pelos homens. Olha que texto está aí em Samuel. Davi tinha êxito em tudo o que fazia. Todo o povo e até os servos de Saul gostavam dele. Irmãos, não é porque ele era o cara que ele era o antipático. Já viu aquelas pessoas que ficam tomadas por uma síndrome de superstar? Eu agora sou o general, eu vou ser o rei, eu sou isso, eu sou aquilo. E se torna antipático, inacessível, não fica perto de ninguém. Eu sou o cara, eu sou o rei, eu sou o salmista, eu sou o guerreiro, não se aproxime de mim. Irmãos, até os servos do Saul gostavam do Davi. E nós, irmãos, vemos uma característica, nada que está na Bíblia é à toa, gente, nada. Se isso está aqui é porque a gente tem que levar em conta. Os nossos vizinhos gostam da gente? Nossos parentes gostam da gente? Os nossos irmãos da fé gostam da gente? Eu sou aquela... Não, claro, a gente não agrada a todo mundo, né, gente? É verdade? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando daquele tipo de pessoa que, tipo assim, não preciso de nenhum... Desculpa, Kiko. Eu não me misturo com essa gentalha. Irmãos, a gente não pode agir assim. Não pode agir assim. Davi, ele tinha, se era alguém assim, é porque ele tinha uma acessibilidade. Era alguém que as pessoas podiam segui-lo, vê-lo, estar perto dele. Amém. E crente não pode ser aquela pessoa que afasta. Ela tem que ser uma pessoa que agrega, que aproxima. Você tem uma pessoa problemática que trabalha com você, chega junto dela, todo mundo evita aquela pessoa. Você que é crente não vai evitar. Você que é crente, você tem uma outra mente, você vai se aproximar daquela pessoa. Mas pastor, é o maior problemático da minha sala, é o maior problemático do meu trabalho. Pois é, ora por isso. Se achega, porque às vezes você vai ganhar essa pessoa para Jesus. Amém? Tinha uma pessoa aqui, um casal, já terminei, mas eu termino com esse exemplo. Tem um casal aqui na igreja, eles não estão aqui hoje, muito amados e queridos. E nós fomos lá orar pela esposa que não conhecia Jesus ainda. Nenhum dos dois eram crentes. Fomos na casa deles. Ela disse para a gente: meu marido não gosta de crente. E a gente orou com ela estava com problema. A irmã Isabel conhece, né, irmã Isabel? Ela está ali na incógnita, mas ela conhece. E aí, oramos, Deus abençoou aquela irmã. Tinha uma dor de cabeça crônica, Deus libertou. Na hora que a gente está orando, quem está atrás da gente, raspando o sapato, porque tinha chegado em casa? O marido, que não gostava de crente. Que ele olhou a gente lá dentro, orando pela esposa e tal. Ele deu meia volta e saiu. Ixi, não gosto de crente. E aí acaba que, passando o tempo, essa irmã começou a vir mais na igreja. E, querendo ou não, o marido, a gente foi tendo um pouco mais de contato. E eu disse: seu marido gosta de café? Ele gosta, pastor, me passa o contato dele. Fiz contato com ele, fomos numa cafeteria, conversamos sobre café durante um período de tempo.
Depois conversamos sobre Jesus outro período de tempo. E o fato é que hoje os dois são batizados, são dessa igreja, servem a Jesus. Irmão, se eu fosse olhar, não gosta de crente, eu teria que dizer assim, então tchau. Nem lá eu apareço, se quiser vem aqui na igreja. Mas a gente tem que se aproximar. Eles têm que entender que as coisas que eles imaginam de nós, de que crente é esquisito, crente é... Não é, irmão, você é gente boa demais. Você é uma pessoa maravilhosa, fiel, que pode contar os segredos para você, e você não vai falar para ninguém, que você tem honestidade, que você e eu somos diferentes dos outros. Eles têm que olhar e dizer assim, tudo que eu ouvia dizer não era verdade. Tudo que eu estava ouvindo dizer tem que cair por terra, irmãos, as mentiras que as pessoas têm sobre os crentes. Tem coisa que é verdade, mas a gente tem que converter, irmão. Amém? Ele não pode sair. Davi era amado até pelos servos de Saul. Irmãos, eu queria parar por aqui e dizer que Deus encontrou Davi. Não foi o porte dele, não foi a beleza dele, não foram as habilidades dele, mas questões do coração. Questões do coração de Davi. Que nós vimos algumas delas aqui. Eu queria que a gente orasse. Você pode ficar de pé? Mais 5 minutos a gente encerra. Eu queria convidar aqui os diáconos, a pastora. Nós vamos encerrar com essa oração. E após essa oração, você, antes de sair, vem aqui em um dos nossos irmãos. Eles vão fazer uma breve oração. E assim que você receber a oração, você pode voltar para a sua casa, abençoado em nome de Jesus. Mas coloca a mão no seu coração agora, irmão. Nós vimos sobre um homem de fé. Davi está lá em Hebreus 11, gente. Davi está lá. Do mesmo lado de homens. Gideão, Sansão, Baraque. Davi está lá. E a fé de Davi se revela em quem ele era. Achei a Davi. Que o Senhor ache cada um de nós nessa noite. Que o Senhor encontre a cada um de nós nessa noite. Pai, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero orar. E quero clamar ao Senhor que nessa noite o Senhor também vem encontrar homens e mulheres tais quais Davi. Homens e mulheres que o Senhor vai dizer assim, achei o meu servo, achei a minha serva. E eu ungi com o meu óleo, com o meu santo óleo ungi. Eu oro, Senhor, que essas características, que essas marcas, que eu tenho certeza o Senhor encontrou nesse homem, o Senhor também possa encontrar em nós. Para a glória, para o louvor do Teu nome, e para o cumprimento de todo o Teu propósito nessa terra. Que sejamos homens e mulheres de fé, assim como Ele, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, seu povo, hoje e para sempre. Amém. Senhor, leva-nos em paz e que cada um receba a sua bênção, a sua porção. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Escolhe qualquer um desses irmãos aqui, recebe uma breve oração e Deus te abençoe. Pode voltar para sua casa abençoado em nome de Jesus.